Finalmente está começando o nosso primeiro podcast Conexões Empreendedoras, que tem o objetivo de lapidar a mentalidade empreendedora através de experiências de empreendedores de sucesso. E hoje nós temos a honra de receber um grande empresário, ele que é pai, casado, empresário, diretor de expansão da MyBrook, a empresa, a imobiliária que mais cresce no Brasil, Leandro Batista. Muito obrigada, Leandro, por aceitar o Obrigado convite. Bruna. Obrigado, Diego, pelo convite. Assim, eu gosto muito de cooperar, compartilhar. O transbordo, ele acontece isso, né? A gente enche o nosso copo e aí a gente transborda na vida das pessoas. E tem uma forma linda de transbordar que é barato, que é falar, né? Então, vamos usar esse instrumento, falar muito. Vamos lá, e eu vou me apresentar, antes de mais nada, vou passar para o Diego se apresentar também para a gente começar, porque esse bate-papo vai ser muito rico, então fiquem até o final. Eu sou a Bruna Dantas, idealizadora do podcast Conexões Empreendedoras, sou formada em administração, empresária, fundadora da OK Dados, sócia administrativa, mãe também, casada com o Diego, e é um prazer estar aqui com vocês. E aí, Diego, se apresente para nós. Vamos lá. Meu nome é Diego Dantas, eu sou estrategista de dados e o meu trabalho aqui hoje é saber tudo de tecnologia e pessoas Eita, com o nosso amigo Leandro aqui. Vai ser um prazer, Leandro. Obrigado por o ter prazer é vindo, todo tá? meu. O prazer é todo meu. E olha, o Leandro tem vasta experiência quando a gente fala de negócios, empresa, e confesso que foi difícil definir um tema, então eu quero deixar bem aberto, porque eu sei que o Leandro tem muito a contribuir com nós. Mas eu quero começar falando, Leandro, um pouco sobre gestão, expansão, né, de marca, que vocês são especialistas, e você, como diretor de expansão, diz para nós qual que é o segredo de ser a imobiliária que mais cresce no Brasil? O amor. Às vezes eu falo isso, as pessoas acham, eu fico até só, mas o que que ele vai completar a frase, né? Mas não, amor. Eu digo porque no livro, vou citar muito Bíblia aqui, viu, gente? Fica Em à vontade. Marcos, no capítulo 12, versículo 30, fala assim, ó. Existem dois mandamentos. O primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento, amar ao próximo como a você mesmo. Vocês querem viver prosperidade? Sim. Então, quando a gente deseja isso pro outro, porque a gente deseja pra nós. Quando a gente deseja pro outro, a gente tá manifestando o amor. Então, pô, vamos lá. Por que que a MyBroker cresce? Porque ela ama pessoas. Uau. Quando nós começamos a desenvolver o crescimento da empresa, a gente escutava muito a frase assim, ó, de grandes empresários. Processos e pessoas. Escutaram muito disso. Isso mesmo. Processos, pessoas, processos, pessoas, processos, pessoas. Isso mesmo. A gente foi aprofundando e entendendo e a gente concorda. Só que a gente decidiu inverter a ordem. Pessoas e processos. Né? Pessoas sempre são mais importantes. Sim. E a gente não está dizendo que o processo não é. Mas existem pessoas por trás de processos. Então, Sim. a gente ama as pessoas por trás dos processos. E sem pessoas não tem processo. Então, a MyBroker, ela cresceu porque ela tem um desejo muito grande de ver as pessoas prosperarem. Tanto que é meio doido, assim, pensar na estrutura que a gente tem hoje, de 56 sócios. Às vezes eu falo isso e as pessoas acham, tem alguma pegadão, não tem, 56 sócios, operações, contrato social, não são 56 contratos sociais, porque tem muita coisa pra gente conversar. Mas nós temos hoje 30 operações nossas e 36 empresas do grupo. Das 36 empresas, 30 são agências e 6 são outros negócios, né? Nós temos um instituto de ensino hoje, porque eu falo que a gente vende imóvel de atrevido. A gente é mais uma escola de desenvolvimento de pessoas que vende imóveis. Uau. Então a gente ensina muito o nosso profissional a vender. Então a gente tem isso é interno. A gente tem um Netflix do mercado imobiliário nosso. Então o nosso corretor ele tem um sistema nosso que ele tem trilha de aprendizado. Então por exemplo, se ele parar hoje e dedicar 1 hora por dia, ele não consegue terminar o treinamento esse ano. Tantas horas que nós temos lá. A Academia de Vendas virou uma empresa. Começou em 2016 com 20 pessoas. Hoje, o último que nós fizemos em janeiro teve 1.800 pessoas lá no setor, no Jaó, naquele espaço de show do Jaó. Sim. A de julho, ano passado, teve 1.600 pessoas, que veio o Thiago Nigro, veio uma turma grande. Foi no Centro de Convenções da PUC, deu 1.600 pessoas. E julho, vamos para São Paulo, fazer lá no World Trade Center em São Paulo.
Expectativa aí é ter 5.000 pessoas lá. Uau, uau. E virou uma empresa, né? Como eu falei, os nossos negócios, você vai falar de tecnologia, eu tenho um sócio de tecnologia. Então, Legal. eu tenho algumas informações, óbvio, mas sempre que a gente vai falar de assuntos mais profundos, eu tenho um sócio que toca as tecnologias nossas, da estrutura do nosso... A gente comprou uma empresa de tecnologia, né? Dentro do grupo, que é de CRM, A gente fala de empresa de tecnologia pro mercado imobiliário, Sim. né? De análise de dados, enfim. Então, a MyBroker, voltando à pergunta, ela ama pessoas. Hoje nós temos 1.600 corretores na empresa. E por que a gente cresceu tanto? Por que a gente fala que nós crescemos tanto? Em 2017 a gente tinha 20 corretores. A gente tem 1.600 hoje. É só fazer conta. Então, um crescimento Sim, crescimento. que é exponencial. Mas por que os corretores querem trabalhar com a gente? É porque a gente não é herdeiro. A gente construiu a MyBroker com muito suor. Então a gente sabe a dor do corretor. Todo dia tem café da manhã na empresa. Olha só. Então são detalhes que eu acho que manifestam muito amor. E o que faz a empresa crescer? Amor. Acho que é amor pelas pessoas. Acho não. Convicção. Sensacional. E aqui que você já trouxe, que essa questão até do café da manhã, né, que você trouxe aqui agora, gera esse pertencimento, né? Então, eu imagino, na verdade eu tenho certeza que todo corretor, ele realmente ele quer ter pertencente do grupo da Sim. MyBroker. É diferenciado, né? Não só por toda a estrutura de desenvolvimento e treinamento que vocês oferecem, mas por esse pertencimento nas rotinas. E Sim. falando em rotinas, quando a gente fala de gestão, e ao mesmo tempo que é o maior desafio, pessoas é o maior ativo. Você Sim, concorda, com Leandro, da certeza. empresa? Então, Com certeza. hoje, dentro da gestão, qual que é o maior desafio que vocês encontram? Olha, pessoas que realmente querem. Porque o discurso do querer é fácil ser falado. Sim. Mas quando você vai para a prática do querer, aí tem dor, tem desafio, que é o processo, né? Sim. Na Bíblia, nós somos da origem Egito e a nossa promessa é Canaã. Só que no caminho tem deserto, são as provas, as dores, as lutas, que é o que testa a gente. Sim. E quem supera o deserto chega em Canaã. O problema é que todo mundo quer passar para Canaã Sim, passando pulando o por deserto. E aí o deserto é que faz as pessoas hoje sentarem na cadeira de sócio. Então, eu falo que hoje nós temos reunião toda terça-feira com um grupo, né? Transmitido e tal. E hoje eu falei sobre isso. Eu estou passando agora um dos momentos mais desafiadores da minha vida. Mas a forma que eu encaro hoje é diferente do que eu encararia há 5 anos atrás. Sim. Porque hoje eu estou mais forjado, né? Eu consigo olhar para o desafio hoje de forma diferente. Então a gente tinha problema de receita. Hoje a gente tem com a receita. Não é que a gente não declara, é porque a gente precisa achar formas de declarar o dinheiro, Sim. né? Então como eu falei aqui no início, a gente vai para contabilidade, qual que é a melhor estratégia nossa contábil? Aí ele vai identificar. Então, como é que você vai discutir contabilidade sem ter recurso? Sim. Então são dores diferentes. As pessoas acham que vou ficar rico, eu não vou ter desafio. Então você vai ter mais ainda. Uhum. Porque agora você vai ter que enfrentar pessoas que vão te trair, serão ingratas com você, que você vai entregar tudo. Eu acabei de postar sobre isso. Sobre Sim. expectativa. Por que eu não frustro hoje? Porque eu não gero expectativa em ninguém. Eu gero expectativa no que eu entrego. Se é só no que eu entrego, eu não frustro. Bom, se eu gero expectativa no que eu posso entregar, acabou. Finalizou aqui. Ah, mas a Bruna vai reconhecer? Nem espero. Porque aí eu não blindo meu coração. Provérbios fala. Se tem uma coisa que você tem que guardar é o seu coração. Gestão de pessoas eu preciso me entregar. Vamos pensar a lógica? Jesus se entregou. Sim. E o que ele teve de recompensa? A cruz. Sim. Pelo próprio povo que ele foi. O que ele fez? Ele continuou, ele só foi. Se ele tivesse com a expectativa no que eu reconheceria a ele, ele não teria ido e feito. Só que o objetivo dele era claro, ele ia, independente de se eu aceitasse isso ou não. E o que eu fiz? Eu tirei um ladrão e coloquei ele lá na cruz. Mesmo ele fazendo por mim. O que isso quer dizer? Que é só na entrega. Entrega, ponto. Legal. Aí você não frustra. Então, pessoas hoje é o nosso desafio. Mas o nosso coração precisou ser lapidado com 20, para passar para 30, para ir para 40, para passar pelos 50, para chegar em 1.600. Então, são desafios, são progressões, né? É igual videogame, são fases.
Ele vai ficando... Então, aproveitando essa pergunta da Bruna, que é bem interessante, você tem uma triagem para poder chegar num ponto específico para identificar isso, que seja indicador ou que seja algum feeling de profissionais seu, da sua equipe, para identificar esse coração de aprendiz, vamos dizer assim, dessa pessoa. Ah, tem, olha. Quando eu, como diretor de expansão, eu falo que eu sou como Josué e Caleb. Eu vou espiar a terra, ver se a terra é promissora e volto estudando o que que a gente pode levar para essa terra. E sempre identifico. Hoje a MyBroker ela tem um reconhecimento nacional muito grande. Eu tenho 170 pessoas interessadas em abrir loja. 170 lojas Certo. que podem ser abertas. Se a gente fosse no volume, se não amasse tantas pessoas, se eu fosse no volume, a gente abriria 170 lojas. O que que eu ia fazer? Eu ia abrir um SAF, Serviço de Atendimento Franqueado, contratar lá 3, 4 pessoas, contratar 3, 4 equipes de venda de franquia, colocava um POP na mão, Programa Profissional Padrão, botava para vender, fazia um pitch de vendas com a equipe, porque eu sou especialista em venda, venderia franquia. Só que não, eu analiso pontualmente todo mundo que entra em contato. E um dos critérios, daí que você está falando, é a minha ida e a vinda da pessoa para cá. Eu fico 2 dias com essa pessoa. Não tem jeito de você mentir 2 dias. É, com certeza. Uma hora ou outra. Porque o que que é comum, tá? Vamos lá. Quando eu visito, o Leandro. Né? O conhecido mesmo é o Ricardo. Depois que entra na esteira, é eu que entro. Sim. Né? Então, dentro da MyBroker, a gente é muito conhecido. Todo mundo que conhece a MyBroker conhece a gente. Então, quando a pessoa me recebe na cidade, ela me busca no aeroporto. Eu vejo como ela trata a pessoa que ela vai pagar o bilhete do guichê do estacionamento. No almoço, como é que ela trata o garçom. Então, são detalhes que não tem jeito. Exato. E nesse eu já vou depurando pessoas. Né? Tem praças que a gente não abriu ainda por causa de pessoas. Então dá para eu escolher com quem eu vou caminhar, com quem eu vou sentar na mesa. Principalmente nessa cadeira de sócio. Né? E o nosso projeto ele é lindo porque nós estamos ainda nos masters franqueados que nós somos sócios. Sim. Eu estou em 8 estados agora. Eu ainda tenho mais, né? Para poder ir. Eu tenho 18 ainda para poder entrar. Tem mais. Então, eu ainda tenho muito espaço para crescer e formar meus pontas de multiplicação. E eu estou ensinando eles a terem essa leitura que eu tenho. E Legal. respondendo você, é feeling. Feeling, né? E detalhes, assim. Eu almoço com essa pessoa, eu vou em construtoras, eu visito. Então, eu vou observando como ela é tratada. Enfim. Leandro, e dentro disso, o que você trouxe, fica muito claro que muito mais importante do que a velocidade é a direção, né? Com certeza. Tá muito alinhada essa questão de checar se esses futuros sócios, eles realmente têm os requisitos e tá conversando com a cultura organizacional Sim. de vocês. E aproveitando esse gancho de cultura organizacional, como que foi? E só para dizer, só para completar isso, desculpa Sim. pra você voltar à pergunta, isso não quer dizer que eu acerto sempre, não. Ah, sim. Eu minimizo os erros. Por exemplo, nessa experiência, eu não treino pressão. Pressão é a dor, né? Quando você entra para cadeira de sócio, que é eu brinco na empresa que é uma outra piscina, é uma piscina funda que você precisa não tem pé, então você tem que ficar Sim. e uma hora cansa. Enquanto você não tiver recurso para comprar uma boia, você tem que ir com o braço. Tem gente que afoga. Com certeza. E eu já tive pessoas que afogaram no processo. Não quer dizer que elas são ruins? Não, absolutamente. Mas a gente teve há um mês atrás, teve 2 sócios que saíram da empresa. Normal. Mas assim, eu te fiz essa pergunta no intuito mais de saber qual que é o processo. Porque eu também vejo valores da pessoa. Então, por Uhum. exemplo, um exemplo, tá? Se for uma pessoa que eu vejo que ela já é uma adúltera, por exemplo, Uhum. eu já não vou querer me conectar. Porque é um valor que eu prezo muito. Sim. Quando eu falo traição, não é só homem e mulher. Uhum. Mas eu falo uma traição de qualquer sentido. Uhum. Cara, eu tô, por exemplo, essa questão de comportamento, vou trazer Uhum. um exemplo que eu já passei e me Sim. desanimou. Eu tava com a pessoa do meu lado, a pessoa tava comigo, ela falou assim, não, não. Ela tava sentada numa mesa comigo, ela falando pra uma outra pessoa no telefone que tava no elevador para chegar em tal lugar. Cara, pra mim já não serve.
Entendeu? porque você imagina você do outro lado da linha, né? Com certeza. Então, É nos é detalhes, um padrão. Isso. É para a pessoa é um padrão. Você tá colocando a pessoa num padrão que ela, na verdade, se colocou. Isso. Ela vive, né? Mas deixa eu só te complementar essa pergunta. Eu queria saber dos sócios, Tá. e aí agora eu queria saber no seu processo de recrutar pessoas para sua equipe. Existe também isso, claro, isso é um feeling seu e etc, tudo, mas existe alguém da equipe que tem essa orientação para poder trazer isso também na hora de fazer a contratação do pessoal mesmo, que vai trabalhar como agente imobiliário, né? Que Ah, você fala consultor, da sua equipe da mesmo, equipe de corretagem. operacional, Ah, tá. tudo, tal. Hoje nós temos, e o nosso crescimento. Lá atrás a gente fazia tudo, né? Então, na empresa tinha um colaborador que era financeira e eu, Ronaldo, fazia tudo. Era RH, jurídico, a gente fazia tudo. Aí foi Inclusive contratar. departamentalizando. E depois a gente foi crescendo, estruturando e foi direcionando trabalhos técnicos, né, para especialistas. Então, hoje nós temos um nível de organograma de profissionais de alta remuneração dentro da empresa, que respondem, por exemplo, pelo RH. Nós temos hoje 8 pessoas no RH. Então, nós temos uma estrutura de contratação violentíssima. Tem uma esteira muito bem formada. E eu opinei muito na formação lá atrás dela e que hoje flui dentro do processo. Então, eu não sei se eu estou respondendo nessa linha, mas tem os testes psicotécnicos, tem até consulta de antecedentes criminais dentro da empresa. Então nós temos um back office hoje muito grande, estruturado, para saber quem está entrando dentro da empresa. Eu sou responsável técnico por todo mundo. Então, em Goiânia somos 600. Eu vou dizer que 600 são estagiários, porque a gente tem muitos que já tem cresce, mas sei lá, hoje eu sou RT de pelo menos uns 300 corretores. Bacana. E por que eu tô te perguntando isso? Porque quem tá começando como empreendedor, às vezes não tem essa visão, às vezes não entende que ele vai ter, às vezes, que fazer tudo. Como você disse, ó, eu tenho que fazer tudo. Eu comecei, eu Sim. entendo o processo. E o que eu vejo de aprendizado nisso? Isso é muito bom porque se alguém chegar em você depois, você como CEO ou dono da empresa, você vai falar assim, ó, eu sei como é que faz isso aí. Então não adianta querer me burlar o processo, que eu sei como funciona. Interessantíssimo. Hoje eu posso dizer que nós sabemos de A a Z da empresa. Isso é ótimo. E aí o que aconteceu no processo? Lá atrás a gente não fazia organograma. Ah, você é diretor? Sou. Você é gerente? Você é gerente. Corretor? Era assim. Quando a gente foi trazendo pessoas técnicas, as pessoas foram trazendo fluxograma de função, PDI, que é Programa de Desenvolvimento Individual. Eles foram trazendo ferramentas dentro do seu próprio departamento, plano de cargos e salários. Então, hoje a empresa, ela tem, se eu imprimir, sei lá, isso aqui de processo. Assim, de processo. Legal. Mas diretamente não foi a gente que implantou, foram pessoas técnicas, né? E que foram sendo chamadas no processo. Mas a gente sabe fazer tudo. Hoje assim, por exemplo, a gente vai abrir nos Estados Unidos. Nós temos um back-office todo aqui que atende todo, inclusive Portugal é atendido aqui por Goiânia. Sim. Quando a gente abrir nos Estados Unidos, a gente preocupa primeiro com a legislação local, porque a gente faz tudo 100% legal, tudo 100%, não tem nada fora, até porque o tamanho que a MyBroker está hoje, a gente é muito fiscalizado. Né? A gente não pode dar um passo que tem a gente segurando o pé ali. Então, dentro desse processo de abertura em outras praças, toda a equipe, por exemplo, eu fui para os Estados Unidos, toda a equipe já ficou estudando atrás o que precisa ser feito para abrir lá. O jurídico já ficou com a missão de... A gente tem um INPE internacional, também tem um INPE nacional, que é o registro da marca, e tem um internacional, que são processos diferentes. E para cada continente tem um processo. A gente teve que mudar a nomenclatura, a gente teve que mudar algumas coisas para adaptar a isso. Só que não é uma coisa que eu faço. Tá doido. Eu viro para trás e falo assim, eu tô indo para os Estados Unidos. Eu só falo isso. Aí quando eu falo isso, aí vai contabilidade buscar orientação contábil, como é que eu entro, que documentação. Em Portugal eu tive que fazer o CIF, tive que preencher documentos do governo para ter acesso ao security deles, para depois abrir. Quem cuidou disso foi toda a contabilidade.
Mas assim, a gente sabe todo o processo, obviamente. Vou abrir uma empresa hoje. A empresa quebrou. A gente consegue construir tudo. O processo todo. E tudo isso que você está trazendo, Leandro, é muito importante, só possível com a liderança forte, né? E no início, quando vocês começaram, como que foi esse processo? Vocês já tinham essa mentalidade, ó, vamos contratar já a liderança, e aí, a partir da liderança vai descendo, né? E eles são responsáveis por contratar ali o tático, operacional. Como que foi esse processo? Não foi. Foi fazendo. Foi fazendo. Pega a história da My Broker assim. A gente sempre amou muito o processo. Tanto que a gente não tem salário da empresa. A empresa não paga salário pra gente recebe 100% variável. A empresa vendeu, a gente ganha. Não vendeu, a gente não ganha. É como funciona a empresa. Grandes corporações, inclusive, têm salários, né? Tem Os salários CEOs, e presidentes, retirado. retirados. Nós não temos. 100% do que a empresa tem de lucro volta para ela mesma. A gente recebe variável. Vendeu, ganhamos. A empresa é assim. E como a gente sempre se entregou muito pelo processo, a gente foi fazendo. Vamos precisar de um diretor de expansão. Eu não tinha experiência nenhuma de expansão. O que é isso? Por que a gente começou a falar expansão? Porque a gente ia para Rio Verde, a primeira loja nossa foi Rio Verde. Todo mês ia para lá. Hoje tem 5 anos de loja. Ano passado só Rio Verde representou 10% do faturamento. 15% do faturamento. Fantástico. Uma cidade de acho que 300 mil habitantes. 5 anos de operação. Então todo mês eu ia para lá. E ele falou, qual que é a sua função? Diretor. Eu falei, cara, mas você não tá na parte de abrir? Eu falei assim, então vamos expandir a empresa? Então quem que tá cuidando? Aí virou diretor de expansão. Então não teve nenhum curso, né? O que você é? Eu sou diretor financeiro. Aí foi dando nome. Aí com o passar do tempo, agregando pessoas que tinha ali os estudos, né, a capacidade técnica da função, igual a Bruna é formada em administração. A gente começou a trazer pessoas assim, que tinha gabarito para fazer a gestão da operação. A gente trouxe uma diretora financeira, organizou a empresa inteira. E aí aquele negócio de misturar conta de acabou. Eu não tenho controle nenhum do dinheiro da empresa. Assim, aí virou a empresa, eu posso dizer hoje que a My Broker, ela virou um gigantesco ecossistema. Até, se eu falar aqui, acho que eu vou estar ainda sendo, não falando do tamanho, e às vezes até eu estranho o tamanho que a My Broker virou, mas é uma empresa que fatura aí acima de 2 bi, né, então, é uma empresa de Goiânia. E é com muita honra que a gente te recebe aqui no podcast. Realmente é um prazer imenso, uma satisfação imensa estar ouvindo você que, Obrigado. assim, até quero que você conte um pouco, porque até onde eu sei, você veio mesmo assim do zero, não é herdeiro, não é? E veio construindo isso. E como que foi esse processo, assim, o Leandro lá de trás, como você trouxe agora, não imaginava esse sucesso todo. O que você diria pro Leandro lá de trás? Continua. Só vai. Porque eu falaria, assim, vai doer um pouquinho, mas continua. Olha, eu comecei a empreender com 16 anos. Eu abri a primeira empresa com 18, eu já quebrei 5 vezes. Dessas 5, 2 foi dentro da My Broker. Que experiência, hein? Eu quebrei a primeira vez com 19 anos, depois com 21. E aí, quando eu entrei no mercado, foi com 21 anos, no mercado imobiliário. E na Polo eu entrei com 23 anos, 23 para 24. Casei no dia 11 de dezembro de 2010. 11 de dezembro de 2010. E dia 13 de dezembro de 2010 eu fiz 24. Então, 23 para 24. E eu entrei na Polo como diretor do aluguel dia 15 de outubro de 2010. Isso. Outubro, novembro eu sentei na cadeira. Eu fiquei de outubro a novembro preparando. Dezembro eu fiz 24 anos. Então, aí vem alguns desafios depois disso, né? Vários desafios. Quando eu vim para My Broker, o Ronaldo Dantas é meu cunhado. Ele é casado com a minha irmã. Inclusive, Bruno é da Ronaldo Dantas, ele. Às vezes é parente às dele. Vezes é parente, nem sabe, né? O Ronaldo, eu acompanhei a fundação da My Broker. Na época que a My Broker foi fundada, existia um domínio no mercado. Existia uma empresa chamada Tropical Brasil Brokers. Era em 85, ela tinha 6 lojas aqui.
Só que era Tropical Imóveis. Ela foi vendida pro grupo Brasil Brokers. E existia um domínio. Primeiro lugar, Brasil Brokers. Segundo lugar, Urbis. Terceiro lugar, Adão. Era essa a hegemonia do mercado. Não tinha ninguém conseguia entrar. Eram eles. Toda consultora dependia deles para vender. E aí, em 2011, a MyBroker foi fundada com o propósito de ser uma imobiliária diferente dessas, que dominava o mercado, que eram empresas lá de 30 anos, na época, 30 e tantos anos. Acho que 28, 30 anos, que hoje eles têm 40, Então a MyBroker, quando ela entrou, ela teve que ir por fora, porque ninguém admitia nenhuma outra empresa vender. E quando você vendia, por exemplo, o mercado hoje paga 5, a gente recebia como empresa 3. Mas a gente falou assim, pô, a gente não vai depender. Então a gente tocou o processo. E a MyBroker, ela sempre pensou em estratégia fora da curva. Todo mundo vai num lado, a gente fala, cara, não vai nesse lado, a gente vai pra cá. E a gente sempre deu certo, criando estratégias diferentes do comum. A MyBroker é uma empresa incomum. Os resultados incomuns são de estratégias incomuns também. Então, nós começamos a ganhar espaço. Por quê? Porque a gente começou a entregar venda. E venda com qualidade. Porque o conceito da empresa é pegar o cliente e entender a necessidade dele. Não é eu te vender qualquer imóvel. É eu entender por que você tem que comprar esse imóvel. Qual que é a sua necessidade mesmo. Se está na hora de você comprar, se não está. Para onde que eu vou te direcionar? Então a MyBroker começou a focar muito no cliente. Isso começou a dar muito certo, porque o cliente ele começou a entender o valor da assessoria e não do dinheiro. O corretor, ele veio uma transição, cara, do cara que só queria te enfiar alguma coisa pro cara da MyBroker que importava verdadeiramente do porquê. Teve caso da gente não vender o imóvel. Cara, não é o momento de você fazer isso. A pessoa fala, mas... Achava estranho, né? Essa atitude. Mas não é sobre o dinheiro. Sim. É sobre a realização. A gente entende o valor. Eu tive a oportunidade de ir para Paris. Não fui esquiar, como vocês. Mas eu fui em Paris, um casamento. E aí eu andando ali no jardim, eu saí do Louvre e eu cometi o grande erro de olhar para a torre e ir a pé. Eu pensei assim, é pertinho. E fui. Mas aí, enquanto eu andava ali pelas ruas, eu olhava aqueles prédios antigos, né? Aquela arquitetura antiga. E eu falava assim, cara, olha a pergunta que vinha na minha cabeça. Quantas páginas tem essa certidão de matrícula? Ou seja, quantas transferências houveram nesses imóveis? O mercado imobiliário é algo que não acaba. O que a gente lança hoje vai passar para gerações. Sim. Então o trabalho nosso gera um impacto muito, muito grande em gerações. Sim. O imóvel que a gente vende hoje, um neto pode usufruir numa venda, numa partilha, ou pode ser o sustento da família, sabe? Então existe um reconhecimento nosso que a comissão não é não é o fator determinante. Não é para nós, é a realização do negócio. Então o MyBroker foi ganhando espaço. Em 2014 eu vim para dentro da estrutura como gerente. Eu era da Polo diretor, vim como gerente. Porque em 2013 o senhor Sebastião Rodovalho, ele sofreu um infarto. Não foi nem infarto, acho que algumas veias, deve ter sido. As veias entupiram, aí teve que fazer cirurgia. Então foi um tempo que eu me dediquei de forma muito intensa à empresa, porque na ausência dele eu tive que assumir absolutamente tudo. Então, depois que ele voltou, ele ficou ali 6 meses daquele processo de recuperação dele, foi para São Paulo fazer cirurgia. E aí eu lembro que isso foi em abril, mais ou menos. Quando foi em novembro, ele já estava em Goiânia, recuperado. E aí ele tinha que dar uma desacelerada. O senhor Sebastião Rodovalho, se passar domingo na Polo, ele tá lá. Ele passa todo domingo, você vai ver o carrinho dele lá, uma Mercedes, paradinha lá. Então, ele foi virar o ano em Miami. E eu nunca tinha saído do país. E não é em demérito. Eu acho que ele merece isso. Só que quando eu vi, eu falei, cara, e eu? Também quero. Eu também quero. Com certeza. E eu não tinha um puto no bolso. Desculpa. Não tinha um dinheiro no bolso. E aí, quando ele chegou no dia 14 de janeiro de 2014. No dia 15 ele foi na empresa e eu sentei na mesa dele.
Eu tava com 24, 26, não, 24, 23, 24, 27 anos, mais ou menos. Ele sentou na minha frente, eu falei assim, Rodovalho, eu quero comprar parte dessa empresa. Aí ele assustou. Eu falei assim, é porque assim, eu sei, o senhor merece muito viajar, mas eu também quero levar minha família pra conhecer a Disney. Ele foi pra Disney. Olha que só. legal. Ele foi pra Disney. E aí, A história começa aí da Disney. Oi? A história começa aí da Disney. É, do começou o Marvel. primeiro impacto, porque eu lembro até hoje ele me mostrando a foto da montanha-russa do Hulk. Vocês já foram? Não. A montanha-russa do Hulk é incrível. Eu fui 8 vezes agora, semana passada. Ela é apaixonante. E aí, quando você sai, ele já tira uma foto, ele dá um tiro em você. E eu lembro que na foto, ele tá meio que assustado assim, e ele me mostrou essa foto. Eu, pô, achei massa demais. Eu falei, cara, eu quero isso pra minha família. Aí ele deu uma resposta que mudou o curso da minha vida. Ele falou assim, essa empresa é da minha família. Ali, eu ganhava, sei lá, na época, vamos pensar, por 27 anos, ganhava uns 6 mil reais por mês. Muito bom. É, casado, sem filho. Naquela época. Eu acho pouco, mas tudo bem. Na época, Na assim, época, era o que muito. era a minha vaquinha. Sim. A história da vaquinha era a minha vaquinha. Uhum. Só que eu falei, cara, eu vou ficar nisso até quando? E essa pergunta ecoava, né? Até quando? Até quando? Até quando? E aí, quando eu falei isso, ele é da minha família. Eu falei assim, então não tem possibilidade? Ele não. Eu falei, então até que dia que você quer que eu fique aqui? Era dia 15 de janeiro. Aí ele, eu posso aumentar seu salário. Eu falei, eu não quero salário, você pode tirar meu salário. Aumenta meu variável, porque eu garanto que eu posso entregar. Sim. Tira meu fixo e aumenta minha variável. Eu tinha R$ 2.500 fixo na época. E aí ele assustou de novo. Ele falou assim, não tem possibilidade. Eu falei, então eu posso ficar até dia 31 de janeiro? Aí ele não acreditou ainda. Ele, não, mas você não quer conversar? Eu falei, não, eu tomei adesão. Eu não falei nem com a minha esposa. Porque pra mim ali tinha... Aí eu tinha duas opções. Ou eu sentava naquela posição, e talvez não tava nem aqui falando com vocês, Sim. ou eu não sabia o que poderia acontecer. Só que daquele jeito não seria pra mim um futuro que eu queria viver. Sim. E aí, até o dia 31 ele não acreditou. Até o dia 30. Aí dia 31 eles organizaram uma festa de despedida pra mim. Dia 1º de fevereiro eu já tava no mercado. Só que nesse processo eu recebi 6 propostas de trabalho. Porque a MyBroker, a Apollo, ela me colocou num patamar legal de Destaque. integridade, a gente foi reconhecido na época, a gente ganhou um prêmio de empresa de destaque por fazer ações diferentes das outras empresas que eram tradicionais. Então eu acabei ganhando uma relevância ali, dentro daquela estrutura, no qual sou extremamente grato e eu entro pela porta da frente, como eu disse. Tenho um relacionamento com todos lá. Inclusive, fazemos negócios juntos até hoje. Hoje do mesmo lado da mesa, né? Legal. Essa é a diferença. E aí, todas as propostas eram de diretoria. E que existe uma pompa, né? Eu sou diretor. Sim. A pior proposta era da MyBroker. Não tinha salário, era de gerente e era uma empresa que tinha 12 corretores. Eu recebi a proposta da Brasil Brokers para trabalhar em Cuiabá, ganhar na época 15 mil, só que os custos de vida lá eram marcados por mim e tal, aluguel, essas coisas. Eu recebi em Goiânia algumas propostas, todas de diretoria, e eu recebi essa. Só que essa foi a única que ele falou assim, olha, se você se dedicar aqui, você pode ser sócio. Eu falei, cara, eu precisava só disso, Seu cunhado. que era o meu cunhado. Ele sabia disso. E aí vim para MyBroker zerado, imagina, de 6 para Legal. 0. E aí veio o deserto, porque foi a época que foi uma das épocas, né, que eu mais passei dificuldade. Voltando, por que a gente tem café da manhã hoje na empresa? Porque em 2009 para 2010, de 9 para 10, quando lançou o Jardins Munique, lá na saída, eu era um dos corretores que vendeu. Eu ia pro stand de vendas e eu não tinha dinheiro pro lanche. Aí sabe aquelas máquinas de café expresso? Sim. Aí em cima da máquina tinha um reservatóriozinho assim, de grãos.
Sei demais. Aí, era só amostra, era só pra falar que tinha ali, mas era café mesmo. Sim. Eu almoçava aquilo. Então eu pegava grãozinho de café e mastigava, porque era crocantezinho. Então eu ficava comendo, enchia e tomava água. Então eu ficava comendo, vai tomando água. E aí tinha umas bolachinhas lá de sal que no stand tinha, que eu comia escondido da moça da faxina, que ela ficava muito irritada com a gente quando comia, porque era para cliente. Mas ela não sabia que era o meu almoço ali. Era meu, e eu passava o dia de plantão porque eu não tinha condição de ir para casa. Então foi um tempo de muito desafio para nós. Eu falo para nós porque minha esposa, a gente já estava junto. A minha esposa já pegou ônibus demais para levar marmita para mim. Dia de sábado, domingo. Meu Deus. A Nossa, gente que passou. história. A gente até se emociona, né? Essa parte. É... A gente não esperava essa Nossa, parte. não, a gente passou. Deveria ter Isso sido antes de assim. 2014, né? Um Aham. pouquinho. Isso foi 2009, 2010. 2008, 2009, 2010. Foi esse episódio. Eu pegava plantão lá no Shopping Araguaia, que é 44. Sim. Sim. Lá, dia de domingo, não é que eu gostava de pegar os dois plantões. É porque eu não tinha opção. É porque eu tinha dinheiro pra ir e pra voltar. Não tinha como ir e voltar. E eu não tinha. Eu vou ficar em casa, eu vou trabalhar, pô. Eu ia pra lá. E o shopping, domingo, é rodoviária, shopping 44. Lotado. E domingo, eles cobram pra usar o banheiro. É R$ 1 pra usar o banheiro. Porque imagina só, imagina o povo da 44 usando o Não, banheiro. sim. Aí estavam destruindo o banheiro. Aí começaram a cobrar pra usar o banheiro. E eu ia lá no banheiro químico de fora porque eu não tinha R$ 1 pra pagar o banheiro. E muitas vezes a minha esposa, ela pegava 2 ônibus, ia lá pra rodoviária com uma matulinha, uma marmita, e aí a gente subia na praça de alimentação, comia, eu descia pro plantão. Isso é muitas vezes, muitas vezes. Mas isso aí que eu acho que é onde a gente fica mais forte no processo É, de crescimento. E eu acho é, bacana isso aí que você falou, Leandro, porque as pessoas, às vezes, elas veem você no patamar hoje do Leandro. Não vê o patamar do que o Leandro teve que fazer e sim, construir, as pessoas que estão do seu lado. sim. E uma coisa que eu acho muito importante nisso aí que você falou, que eu até a gente conversou isso muito, eu e a Bruna, é essa questão da gente, às vezes, assim, as pessoas não entendem. Se pessoas participam do seu sonho, a tendência é que você leve elas junto com você no processo. Aham. Quem tem caráter, na minha opinião, faz isso. Uhum. Eu gosto muito de fazer isso. Falo, cara, pessoas que têm potencial, eu quero trazer elas comigo pra gente crescer cada vez mais Sim. junto. E essa situação sua aí é uma coisa assim bem pessoal mesmo e muito profunda, porque só você sabe a dor que É. você sentiu nisso aí, né? E eu fico imaginando a dor da minha esposa também, porque às vezes ela olhava e muitas vezes teve um episódio, né, na nossa história que ela fez o meu currículo, ela preparou o meu currículo. E ela vendo aquela situação de humilhação. Humilhação, a gente passou muita humilhação. Muita. Mas, assim, de pessoas, almoço de casa, deixar R$ 10 na mesa e falar assim, isso é pra você comer no mês. E não foi pra. Foi, como é que eu posso explicar? Eu não entendo foi mal comigo. Sim, Quando você ama, você não quer ver a pessoa sofrer. Então, claro. todos incentivaram muito a gente desistir disso. Trabalhar de. Eu lembro que a minha esposa chegou em casa, ela fez o meu currículo. E ela falou assim: pô, você é bom de venda, vai vender carro. Uhum. Porque você tem ali uma garantia. Na época era Era algo bom auge. demais. É naquela época, né? E aí ninguém me contratava. Eu lembro que ali onde é a Volvo hoje, do lado do Sacaria, hoje é a. Antigamente era Renault, hoje é a Volvo. Sim. Eu na porta da Renault, com o meu currículo, eu já tinha entregado uns 5 currículos já em concessionária. Eu conheço o Bernardinho lá da Belcar, que foi pra Mitsubishi agora. Na época nem Mitsubishi tinha na BR. Certo. Aí eu lembro que eu saí na porta, eu olhei pro currículo. Eu falei, cara, eu nunca mais vou entregar um currículo na minha vida. Eu rasguei. Eu falei, agora ou dá certo, ou dá certo. E quando a Não gente. tem opção. E o que, que tinha, assim, internamente, na sua visão, que foi determinante pro Leandro sair daquele estado atual de realmente de miséria, pelo que você trouxe aqui, né? De humilhação, aquela escassez financeira que você Sim. vivia, pro Leandro tão bem sucedido de hoje. Qual é a diferença, se pudesse, né, mensurar aqui em alguns pontos, daquele Leandro pro Leandro de hoje? A ausência, não posso dizer de forma
acho que não tem uma fórmula, né? Mas se eu fosse colocar isso em palavras, talvez o propósito não ser o dinheiro ser uma consequência. E a gente é muito bem remunerado por essa consequência, né? Então, hoje eu sou muito bem remunerado, mas se eu perdesse tudo hoje, eu voltaria para o processo amando do mesmo jeito, né? Então, eu aprendi a construir riqueza. Acho que a dor me ensinou a construir riqueza, né? Então, hoje eu ensino pessoas a construírem riqueza também. Eu entendi que o que vem na minha vida precisa ser multiplicado no outro. Então, eu ensino pessoas hoje a prosperarem. Se você pudesse dar um conselho, né? Digamos assim, para quem está querendo começar a empreender, vamos abrir um parêntese agora. De repente, você que está nos ouvindo, vê toda essa história do Leandro, que é realmente impactante, e eu me emociono porque parece muito com a minha história. Em uma outra oportunidade, talvez eu vou poder compartilhar mais. Me fez lembrar de várias coisas. O que você poderia dar um conselho para essa pessoa que está começando agora, está começando a empreender e está muito desafiador, porque o início ele é muito desafiador. O que conselho você daria para esse empreendedor? Técnico ou emocional? Os dois. Um de cada, né? Os dois. Técnico. É importante os dois, porque assim, Tá. o que que a gente vê? O TED, às vezes, a pessoa tá muito perdida por onde ir, um Tá. caminho, ela quer um passo, Tá. né? E o emocional a gente Tá. acha fundamental também. Tá, vamos lá, técnico. Quanto mais clareza, melhor. Então, hoje para mim, eu tenho muito claro metas, objetivos, desenho de planejamento e disciplina para conquistar tudo isso. Então, qual o objetivo da empresa? De forma clara. Missão, visão, valor não é só para parede, é para a vida, né? Sim. Então, a nossa missão, que é transformar a vida das pessoas por meio de negócios imobiliários bem-sucedidos, ela é vivida no nosso dia a dia. Então, ter uma missão bem definida do que é a empresa, do porquê essa empresa foi criada, de qual o propósito da sua existência, né? O que vai ser de relevante a criação desse negócio, o que você quer construir nesse primeiro ano, segundo ano, terceiro, deixa claro. E tem a disciplina de entender que para chegar no quarto andar, você precisa passar no primeiro degrau. Então, é dia a dia, todo dia. Mas um grande conselho deixe claro, deixe tudo muito claro. Um empresário chegou em mim esses dias e falou assim, cara, tô querendo abrir um negócio. Eu falei, por quê? Ele é pra ganhar dinheiro. Eu falei, nem abre. Porque por muitas vezes a gente não ganha dinheiro. Pô, o empresário tá no risco total. Você não tem final de semana mais. Sua vida é dedicada a isso. Eu falei assim, cara, se for por dinheiro, não vai. Eu não trabalho por dinheiro. Quem trabalha por dinheiro frustra. Porque o que você mensura com isso? Ah, não, minha empresa é uma empresa relevante para transformar o mercado nisso. Eu vou levar essa experiência para. Então, defina de forma clara o propósito do negócio que você está criando. A MyBroker, ela tem um propósito de transformar a vida. O que o mercado imobiliário tem a ver? Tudo. A gente usa transformar a vida das pessoas, corretor, gerente, diretor, cidade, comprador, vendedor, construtora, os engenheiros da obra, a incorporadora, os funcionários que está construindo. Olha o tanto de gente. É transformar a vida das pessoas, a gente leva isso muito a sério. Então, nosso propósito não é o financeiro. O financeiro passa a ser uma consequência da nossa missão de empresa ser bem clara. Então, quando eu falo de parte técnica mesmo, visão, missão e valores, meu Deus, como isso é importante. Muito importante. Nossa, hoje eu por muitos anos achei que isso era papel de parede. Sim. Hoje eu vivo literalmente. Eu posso dizer literalmente que nós vivemos o que é a missão, visão, valor da empresa. Né? Visão é ser a maior empresa, ser a maior rede imobiliária do Brasil e líder absoluto em venda por profissional. Eu não tenho interesse de ter só um volume de venda. Eu tenho interesse de ter o máximo de corretor dentro da rede vendendo. Sim. Eu contrario Pareto fazendo isso. Como é que eu vou fazer isso? Treinando o nosso profissional. Então, Sim. nossa visão, os valores, integridade, atendimento personalizado, inovação, eficácia, são nossos valores. E a missão é transformar a vida das pessoas. Primeiro, negócios imobiliários bem-sucedidos. A gente vive tudo isso. Muito, muito. Exato. Então, a parte técnica
seria essa, assim, definindo de forma clara. E trazendo a parte emocional, de mentalidade, que é o que eu trabalho muito, porque eu tenho acesso hoje à ciência de vendas, a técnicas, a estratégias. O meu treinamento de imersão mesmo que eu aplico, eu já apliquei esse treinamento em mais de 10 mil pessoas, eu falo de transformação da forma com que você se enxerga. Autoimagem. Porque não adianta eu te entregar uma ciência se você não sabe do que você está aqui na Terra. Exato. Se eu não sei quem eu sou, eu não consigo sustentar Como que eu vou fazer isso? a capacidade, o merecimento. Então, o que que eu começo? Eu começo, por exemplo, a minha imersão, eu começo falando de Gênesis 1. Pô, você é criado em imagem e semelhança de Deus, meu. Você tem um propósito nessa terra aqui, que é crescer e multiplicar. Então, se você não olha para você e não entende isso, pô, eu posso te entregar as armas da persuasão, eu posso te entregar a técnica, a neurociência, a PNL, eu posso te entregar tudo. Você vai pegar a ciência e vai falar assim, eu sou miserável, então para mim não vai servir, eu não vou nem aplicar. Então eu começo trabalhando nos meus treinamentos a ciência, eu trabalho a mentalidade. Aí eu venho com a ciência, aí eu finalizo com é possível. Tô resumindo 9 horas de treinamento aqui. E parte emocional, mentalidade, o que eu falo. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Existe um texto, Paulo, eu tenho quanto tempo? Temos 10 minutos, Caio? Tá, vamos lá. Olha que loucura isso aqui que eu vou falar para vocês. Paulo, ele foi o principal apóstolo pós-Cristo. E ele nunca viu Cristo. Sim. Paulo, ele escreve, ele estava preso, a segunda vez que ele tinha sido preso em Roma. E ele estava esperando o julgamento de Nero. Nero foi conhecido como um sanguinário. Ele não dividia a honra. E na época Jesus estava muito em alta. E todo mundo chamava Jesus de Senhor e ele não queria dividir esse Senhor com ninguém. Então, quem professava Jesus morria. Sim. Roma era reconhecida como, na época de Nero, como as ruas de sangue. Ele queimava as pessoas vivas. Nessa época, Paulo, que era cidadão romano, foi preso porque estava professando Jesus. E aí, Paulo preso. Olha que loucura isso aqui. Ele preso para ser julgado para sua morte. E já tinha sido decretada a morte de Paulo. Ele ia ser decapitado. Aí ele escreve uma carta, porque como ele estava preso, como é que ele se comunicava? Lucas chegava lá nele e falava assim, cara, escreve uns negócios aí, massa, deixa eu mandar ali pro povo. Aí ele ia lá e escrevia para a igreja de Corinto, para a igreja de Éfeso, de Gálatas. Então ele escrevia as cartas e mandava. E nessa carta da igreja de Filipe era reconhecida como uma igreja que tinha muita fé, que eram muito felizes, tinha grana, assim, a igreja, sabe? Mas que estava passando por um período, acho que por essa perseguição, Timóteo, Paulo, todo mundo sendo perseguido demais, e a igreja estava meio abalada na fé, estava desacreditada, desesperançosa. Aí Paulo preso escreve assim, ó, Filipenses 4:6, não andeis, ou não ande inquieto, ou não ande ansioso por nada. Nada pode deixar que seja ansioso, nada. Porque o que é ansiedade? É a fé no Deus errado. E sem fé, Hebreus 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Sim. Hebreus 11:1, fé é o firme fundamento das coisas que se espera, convicção de fatos que não se pode ver. Então Paulo fala assim, cara, que vocês estão ansiosos, eu estou preso aqui mandando vocês aí, que vocês estão livres. Calma o coração, fique inquieto não. Antes de você deixar o seu coração inquieto, aí vem uma chave poderosa. Sejam conhecidas diante de Deus todas as suas petições. Isso me fala algo muito, muito forte. Petição, se você perguntar para um advogado, meu irmão é advogado, fala assim, cara, como é que você faz uma petição? No direito, petição, ela precisa ter os elementos da petição. Ela tem que ter as partes, ela tem que ter causa, fundamento e pedido. Acho que é o que compõe. Agora, se eu chegar no advogado e falar assim, cara, eu tô querendo entrar numa ação contra, sei lá, Azul. Viajei agora semana, tá tudo certo, mas eu quero entrar. Porque eu perdi um copinho do carrinho da minha filha. Perdi mesmo, isso aconteceu.
Se eu quiser chegar no advogado nosso, da empresa, falar assim, cara, eu quero entrar com ação contra a Azul. O que ele ia me perguntar? Assim, cara, para fazer uma petição, eu preciso ter clareza de fatos. O que você tem para me apresentar? Aí tá, as partes sou eu, o que quero? A parte de lá, que é quem você está destinando o pedido, aquele que decide, ele vai receber e apreciar. Só que se eu chegar, não, eu quero entrar. Qual a chance de eu ganhar o que eu tô pedindo? Pouquíssimas. Pouquíssimo. Um advogado, ele vai falar assim, cara, não dá? Tem uma causa, um motivo. Não, você não me apresentou nada. Real. E o que que isso me fala e te fala e fala pra quem tá ouvindo a gente? Por que eu falo de clareza? Todo mundo que prospera tem clareza no que tá fazendo. Petição tem clareza. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam conhecidas diante de Deus todas as suas petições. Petição precisa ter clareza do que você quer. No final tem um pedido. O problema de muitas pessoas de não viver o que quer é porque não sabe pedir. Sensacional. E não pede de forma clara. Então o ensinamento é, por que eu vou andar? Como eu falei, acho que eu falei aqui, eu tô passando por um dos momentos mais desafiadores da minha vida. Sim. Por que eu tô tranquilo? Porque no versículo 7 ele fala assim, porque o Deus te dá paz que excede todo entendimento, que vai guardar o seu coração. Sim. Aí as pessoas olham pra você e falam assim, tá tudo bem. Eu falo, não tá nada bem. Só que aquele que já recebeu a minha petição tá no controle, eu vou estressar pra quê? Sim. Então eu não vou andar ansioso. E essa chave que você trouxe, muito importante, Leandro, que é a clareza, né? É muito importante. Eu vejo muitas pessoas errando nesse ponto. Elas querem descobrir o como antes de ter a clareza do quê. Então, mesmo que leve tempo, isso para mim está sendo um aprendizado. Eu estou nesse processo, confesso, de trazer essa clareza. E muitas vezes essa clareza ela não vai vir do dia para a noite. Então, vai requerer amadurecimento da ideia. Sim. Eu sou uma pessoa, e eu sou analista comportamental, e eu sei, né, bem disso, eu tenho uma tomada de decisão muito rápida. É o meu perfil comportamental. Mas uma coisa que eu venho amadurecendo é levar tempo um pouco mais para bater o martelo. Então, isso eu aprendi também bastante com o Diego, que tem um perfil comportamental oposto do meu. Então, hoje, eu levo um pouco mais de tempo, mas eu amadureço a ideia, né? E isso está muito ligado também a pedir a confirmação, fazer a sua oração, cada um com a sua crença, mas amadurecer esse processo. Realmente é isso que eu quero? Porque o como, existe muitas possibilidades. E o grande problema da maioria, e eu vejo que isso tem a ver com desde a forma como a gente, né, foi criado, crença cultural dos nossos pais, que, eu fiz a faculdade, me formei e esse é meu caminho. Né? Se ser bem-sucedido, ter um emprego muito bom. E pronto. Na verdade, não existem vários outros caminhos. Então, essa clareza do que você trouxe é muito importante para mim depois ir para o segundo ponto, que é o como. E aí existem infinitas possibilidades para eu chegar no meu objetivo, né? Que é a abundância, a prosperidade. Legal. Que no final todos nós queremos é isso. Sim. E nesse caminho você trouxe muito bem a fé, a importância da gente manter a nossa visão, né? Essa fé que vai nos sustentar. Então, foi o que a diferença do Leandro lá de trás, de 12, 14 anos atrás, pro Leandro de cá, sem dúvida nenhuma, dentro de tudo, você disse um dos pontos, é a fé, que sustentou Sim. a persistência para chegar até aqui. Sim. É interessante você estar falando do que e do como. E existe uma confusão em muita gente, porque eles vão pro como, sem entender clareza do que. Né? O que você quer? Porque eu falei assim, você quer uma empresa para quê? O que é essa empresa? O que você quer fazer? Quando você define isso claramente, o como, aí o como é um planejamento, né? Como que você vai fazer isso? Eu, por exemplo, esse ano, eu sempre tive uma vida que eu sempre treinei muito. Eu amo treinar. Não é fardo pra eu treinar. Agora eu gosto de comer demais. Aí, em dezembro, rotina de trabalho, aquela coisa toda, procrastinação de disciplina na saúde. Passei mal em dezembro. Lembro que eu deixei em casa uns negócios, fui pro hospital sozinho. E aí eu falei, cara, acabou. Defini o que eu quero para esse ano 2023, desenhei tudinho. E o como, que é o planejamento, que é treinar, é procurar especialista e tudo mais. Tava nos Estados Unidos, treinei todos os dias lá e mantive a alimentação nos Estados Unidos. Parabéns. Mantive isso uma alimentação. difícil. Mas por que isso aconteceu? Porque eu tinha clareza do que eu quero. Sim. Então, o que eu quero, como eu vou fazer, como.
acordar cedo, treinar, tomar meu café da manhã lá com o ovinho, com pão, almoçar dentro da alimentação que eu preciso. Então, e a hora que a minha nutricionista ainda falou assim, lá você pode dar uns escapulidinhos. Não, deixa Eu falei, não, eu não preciso disso para ficar feliz. Então, o que vai me deixar feliz, né? Sim. O como é todo dia. Falei isso para um rapaz hoje. Ele falou assim, eu não tô conseguindo acordar para treinar. Eu falei assim, então a cama tá te vencendo. Assim, o seu o que não tá forte o suficiente para você fazer o como sair do papel. E aí, eu falei de Filipenses, né? Sim. Continuando em Filipenses 4:6, versículo 7, fala da paz, que é a tranquilidade. Sim. Olha que começa falando, versículo 6, ansiedade, e o 7 fala de paz. Sim. Aí vem o versículo 8, que fala assim, ó, enche a mente de vocês de tudo que é bom, que é digno de honra, virtude, tudo mais. Versículo 9, e põe em prática. Então, peraí, olha a sequência de ensino. Passo a passo. Filipenses 4. Aí lá em Filipenses 12, Paulo fala, esse é o capítulo inteiro, sou apaixonado em Paulo. Aí Paulo fala assim, olha, eu sei o que é viver em todas as situações. Aí vem o versículo 13, todo mundo conhece, tudo posso naquele que me fortalece. Tem uma versão que fala, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Parece pregação isso aqui, mas que faz todo sentido na vida do empresário. Tá? Filipenses 4:19. E meu Deus, segundo as suas gloriosas riquezas, guardará a mente e o coração de vocês. Aí Tiago 1, versículo 2, vem outra situação muito confusa, que ele fala assim, ó. Alegrem-se quando passarem por todo tipo de aflição, porque ela tem o objetivo de fazer com que você esteja maduro e desenvolva em você a perseverança. Então, tem pessoas que olham para a dor e falam, ai, que merda. Ele vai reclamar. Vai reclamar. A fase que eu tô passando hoje, que é desafiadora, vai ter muito mais eu dor. tive no carro agora vindo, eu falei assim, Senhor, obrigado. Não sei o que eu tô aprendendo, mas eu vou saber. Sim. Não tá sendo fácil, mas amém. Sim. Não existe fardo que a gente não consegue suportar. Exato, e essa é uma maturidade, né? É o que Tiago fala. A dor produz maturidade. Os desafios que nós temos hoje, para estar na posição que a gente está, o que a gente passou lá atrás foi fundamental para preparar o que nós vivemos hoje como gestão de negócios. Sim. Então, embora eu fale muito de Bíblia, a gente tem muito estudo por trás de tudo que a gente faz. A gente tem muitas pessoas por trás de tudo que a gente faz. A gente construi uma rede de confiança incrível, que as pessoas se sentem donas e pertencentes da empresa. E as pessoas reconhecem a gente pelo que a gente entrega. Sim. Eu recebi esse presentinho aqui, ó. Eu recebi 2, na verdade. Esse aqui foi no meu aniversário de um sócio, escrito fé. Gente, velho. E ele falou que fez isso aqui porque toda vez que ele olha pra mim, a fé dele é ativada. Nossa, que fantástico. E esse aqui, tá vendo que é o símbolo da MyBroker? Vi, aham. E atrás tem um nome. Esse Gratidão. aqui, Leandro, Ah, legal. é o meu nome. Os sócios juntaram, todos, e fizeram essa correntinha aqui de ouro que eu nunca tirei do pescoço. A gente ganhou em 2018, 19. Pandemia foi 20, né? 20. 19. 2019. E aí foi um reconhecimento. Dizer assim, cara, a sua vida inspira a nossa. Isso é uma forma de reconhecer você. Eu nunca tirei ela do pescoço. E aí essa aqui eu acrescentei agora em dezembro, né? Que é de fé. Então, eu carrego isso aqui porque sem fé é impossível agradar a Deus. Com certeza. Com certeza. Exatamente. E sabe o que me lembra, assim, pra gente já tá chegando ao fim, mas esse assunto rende muito, né? Eu imaginei que ia ser um bate-papo muito, muito proveitoso. Quando você fala sobre tudo isso, Fé, me lembra muito essa questão da disciplina, né? Porque para empreender é muito importante ter essa disciplina, né? É vencer a cama todos os dias, é vencer o sono. Porque eu costumo dizer, o difícil não é treinar. O difícil é você deixar a cama quentinha. Esse é o desafio. Então, me
me vem muito essa questão da disciplina, ela se reforça. Eu falo por mim que eu, por grande parte da minha vida, eu fui desorganizada e indisciplinada, essa é a verdade. Mas quando eu entendi o porquê que eu fazia o que eu fazia e o que eu queria, a disciplina não é que ela veio naturalmente, mas ela se tornou um pouco mais leve. Mais leve. Porque se eu sei o porquê que eu acordo todos os dias, porquê que eu vou pra minha empresa, porquê que eu vou treinar, eu emagreci 25 quilos, né? Então, esse processo, ele aconteceu justamente porque eu sabia exatamente aonde eu queria chegar. Excelente. E a disciplina, eu vejo que ela tá muito linkada a isso. Ah, tem um monte de técnica, ferramenta, ok. Mas se eu não saber pra onde eu estou indo, Sim. a minha disciplina ali no primeiro docinho eu vou me esbarrar. É verdade. Porque aí você consegue falar não, porque o foco é a habilidade de dizer não. Exato. Então, tenho clareza, empresário, tenha clareza, né? Empresário, tenha clareza, tenho clareza. E aí fica na sua mão o tempo todo a decisão de seguir ou não. Só que você entende que nós somos semeadores e todos os dias a gente sai para semear. Sim. Tem gente que come a semente, tem gente que lança. A gente decidiu todos os dias lançar. Mas olha que loucura. A semente ela produz a 30, 60 e a 100 por 1. Ela nunca volta sozinha. Uma semente, ela pode produzir uma grande centena de quantidade de sementes. Sim. Uma só. Toda causa tem um efeito, né? E aí, qual a sua semente hoje? Eu quero finalizar aqui, é porque vai vindo. Tanta coisa. Tem algo interessante, as pessoas acham que precisa ter recurso para começar. Na multiplicação dos pães e peixes, olha os ensinos empresariais, tem tudo, na Bíblia inteira, né? A Bíblia fala mais de dinheiro que salvação, viu? Verdade. Por quê? Porque sabe que muita gente perde salvação por causa de dinheiro. Então, na multiplicação dos pães e peixes, se você pegar a lógica da Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, é um ponto de vista... eu uso muito essa expressão. Todo ponto de vista é vista de um ponto. Sim. Mateus, Marcos, Lucas e João, eles falam da mesma coisa, que é Jesus. Então a timeline é a mesma. É a mesma coisa que você pegar assim, o ano 2022. Nós três vamos escrever sobre... Seu nome? Dimer. Nós vamos escrever sobre o Dimer. Só que cada um vai ter uma experiência, um olhar diferente. Lucas, por exemplo, era médico. Você pode observar que Lucas relata mais milagre. Porque que ele vira e fala, uau. A percepção dele, né? Então, todo ponto de vista é visto de um ponto. Nesse episódio, os 12 estavam, porque ele está relatado em Mateus, Marcos, Lucas e João. E é raro acontecer isso, porque muitas parábolas ou acontecimentos não aconteciam em todos. Sim. Porque Jesus, vez ou outra, mandava 2 apóstolos, 2 discípulos em pares para pregar. Então juntava vocês dois e falava assim, é o seguinte, sou Jesus aqui agora. Seguinte, hoje vocês dois vão lá pro Garavelo, tá? Vai lá, fala o que vocês têm visto e vivido aqui e fala do evangelho, tá? Vamos aqui, Dima, vamos para outro lugar aqui agora. Aí depois encontra comigo às 18 horas lá no Marista, que a gente tem um negócio para fazer lá junto. Era mais ou menos assim. Aí Jesus enfiou todo mundo dentro do barco lá, cansado, foi pro outro lado. Aí juntou mais 5.000 homens, porque o censo era contado com só homens, né? Então tinha 5.000 homens que acompanhavam Jesus, fora mulheres e crianças. Então eu imagino que tinha mais de 10.000 pessoas ali. E aí Jesus falou assim, os caras chegou nele desesperados, falou assim, cara, tem um problema aqui. Ele, o que que é? Eu falei assim, a galera tá com fome e não tem o que comer. Ele falou, o que que você tem? Aí um juntou. Ele falou assim, pô, não tem nada, mas peraí. Ele saiu, chamou os 12, foi um por um, chamou os 11, né? Um por um, Pedro tava lá organizando. Falou assim, ó, Jesus, consegui juntar aqui 5 pães e 2 peixes. Oh, Deus é lindo demais. Eram 12. Mas só teve 5 pães e 2 peixes. Então, peraí. Tinha discípulo que não tinham recurso. Mas nem sempre o recurso é material. Sim. Teve um que juntou tudo sem ter o recurso. E o recurso é a nossa fala, a nossa ação. Fazer algo. Eu falo que um recurso que nós temos é um bom dia. Por que você não fala bom dia? Você não fala boa tarde, boa noite, onde você passa um rapaz aqui do estacionamento, fui passar por ele agora, eu falei, cara, tem um dia maravilhoso. O que me custou fazer isso? O que custa para nós espalhar essa semente? Isso. Então são
ferramentas que nós temos. E a gente tem que usar mais. Exatamente. E todos nós temos talentos, né? É Sim. realmente multiplicar. A gente está chegando ao fim do podcast. Realmente a gente quer ver você de novo aqui. A gente precisa coisa boa. continuar esse papo que foi muito rico. Deixa eu te fazer uma pergunta antes para os Eu tinha que- empreendedores. Tá. Que o nosso foco é os empreendedores goianos, claro, Tá. mas isso vai para o Brasil inteiro. Pegando ali para um empreendedor que está começando, como você começou uma carreira, você foi trabalhando sozinho, Uhum. como consultor, né, de imobiliário, depois trabalhou numa Gerente, empresa, sim, gerente e tal. O que você daria de conselho para o cara que está empreendendo, esse empreendedor que está hoje no mercado, independente do segmento? Quais que seriam chaves, vamos pôr indicadores chaves para ele poder acompanhar no negócio dele, para ele ver se isso está dando certo mesmo, para ele continuar ou não, para ele ter uma visão, uma base, né? Vamos dizer assim, para ele gerir o negócio dele ali. Cara, é importante olhar o lucro, é importante olhar a minha margem que eu estou tendo aqui de ganhos. O que você falaria para ele, assim, como uma dica, né? Para ele poder olhar. Igual quando você pega o carro, você olha Tá. que o tanque tá cheio, você não tem combustível pra você ir, entendeu? Para tomar decisões que sejam relevantes. Olha, uma dica de ouro é venda. Seja especialista em venda. Tudo é venda. Sim, Você precisou se vender pra Bruna. Pra ela te comprar, pra vocês casarem. sim, Venda está em absolutamente tudo. Todo negócio precisa ser vendido. Escutei um amigo meu falar, eu sou médico. Não preciso vender. Por isso que eu escolhi ser médico. É aí que você se engana. sim, Você precisa se vender para as pessoas te contratarem como médico. sim. Então, aprenda a vender. Venda Legal. está em absolutamente tudo. Segundo, tem indicadores, né? Muitas pessoas, elas pegam essa garrafa para vender e elas não sabem precificar. Sim, Então, você precisa entender a margem de lucro do teu negócio. O custo, por exemplo, se é custo de cliente, é o CAC, né? O custo Sim. de aquisição do cliente. Então, eu vou entrar na tua área. Tenha dados. Pode falar. Tenha dados. Tudo que você puder ter de informação, de forma clara, até para você saber dar desconto. Tem gente que dá desconto sem saber que margem que tem. Sim, Então, vou abrir um negócio, mas qual que é teu capital? Qual que é o teu fundo de caixa, o fundo de emergência? Não tem capital de giro. Então, a ausência de clareza. Então, tenha clareza. Então, saiba vender, tenha clareza e defina objetivos claros. Essas seriam as minhas 3 legal. dicas que eu Perfeito. daria para qualquer negócio. E eu abro negócio ainda. Então, Por isso que eu perguntei. eu né? ainda tenho Essa negócios visão. por exemplo, ano passado eu abri uma empresa com a minha esposa e a gente colocou isso tudo em base. Qual que é a diferença? É que eu consigo escalar a empresa dela numa velocidade maior que a minha foi. Com as experiências que eu tenho hoje como empresário. Então, ela tem hoje um resultado muito melhor que o meu no mesmo período que eu tenho. Assim, não proporcional. Não pode pegar a minha empresa e comparar, porque a minha empresa hoje fatura muito dinheiro. Sim. Mas em velocidade, eu posso dizer que ela está em outro nível, porque ela já entra com experiência Sim. de alguém que faz gestão há alguns anos, né, de negócio. E a minha especialidade é essa. Hoje dentro da empresa eu abro, faço fusão, aquisição e venda de negócio. Então eu estou diretamente ligado a grandes negócios da empresa. Incorporação, aquisição de empresa, fusão, tudo sou eu que faço. Perfeito. Nós Legal. chegamos aqui no nosso time. Realmente é uma pena, mas a gente tem que finalizar. Foi um prazer imenso te receber aqui, Leandro. Queremos te agradecer assim demais, mais uma vez, pela sua disposição, como sempre. E é uma honra ter Toda minha. gravado esse podcast com você. Só Muito obrigado disposição, mesmo, viu? Quero servir e o que a gente precisa fazer é isso. A ferramenta que a gente tem é essa, então vamos divulgar ela. Verdade. Obrigada a você que nos acompanhou. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e toda semana tem podcast novo com empresários e histórias para te inspirar. Muito obrigada e uma boa tarde. Obrigado.